Olá, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal Geografia para o Vestibular, nós vamos tratar da resolução do vestibular da Unicamp em sua segunda fase. Vamos lá? Muito bem, na questão 1, ele nos traz o mapa mundi e ele vai questionar justamente algumas características desse mapa mundi. Essa questão 1, ela vai trabalhar essencialmente a noção de cartografia do vestibulando da Unicamp. E é justamente o que ele vai perguntar no item A. Ele diz: A. Explique por que a Groenlândia e a Península Arábica, que possuem aproximadamente a mesma superfície em quilômetros quadrados do mapa mundi acima, apresenta dimensões discrepantes. Indique qual é a projeção desse mapa mundi. Então, como vocês podem observar aqui na questão 1 e nesse mapa, você vai notar que a forma ela parece estar em perfeita harmonia com a realidade. No entanto, a proporcionalidade da área ela é distorcida, ou seja, a forma é aquilo que a gente enxerga. No entanto, você vai notar que a proporção da área ela é justamente distorcida. Então, de fato, Groenlândia e Península Arábica teria a mesma área em quilômetros quadrados, mas essa projeção ela distorce a área e mantém a forma. E ele nos pergunta, qual é esse tipo de projeção? De fato, nós estamos tratando da projeção de Mercator, ok? No item B, ele vai continuar trabalhando a questão, a noção de cartografia. E ele nos pergunta, defina a escala e indica se o mapa acima representa uma escala grande ou pequena. Pois bem, quando nós falamos de escala, como é que nós poderemos definir escala? Escala é uma fração que expressa uma relação matemática, que vai dizer o tanto que eu tenho da realidade dentro de um mapa. Então é uma proporção matemática, é uma fração matemática que indica a proporção da realidade que está sendo destacada ou expressa no mapa. Ou seja, nós vamos notar que as distâncias reais elas são reduzidas de acordo com a escala para representar justamente qual foi o nível de proporção representado da realidade dentro desse mapa. Bom, no ponto seguinte, ele nos pergunta se este mapa representa uma escala grande ou uma escala pequena. Utilizando ainda conceitos matemáticos, nós vamos dizer que essa escala, ela representa de fato uma inversão na proporcionalidade. Então, quanto maior as informações que eu tenho no mapa, o nível de detalhamento, significa que eu tenho um mapa de escala grande. Já um mapa que apresenta o mapa mundi, por exemplo, um mapa do Brasil, um mapa de continente, eu vou observar que este mapa tem uma escala pequena. Portanto, essa projeção de Mercator que a questão número 1 nos traz, ela trata-se de uma escala considerada, portanto, pequena, porque ela abrange uma ampla área cartografada. Ok? A questão número 2 ela vai tratar especificamente do carvão mineral. Ele nos pergunta no item A, de acordo com esse esboço que a questão número 2 nos traz, justamente como que esse carvão mineral se forma, e ele pergunta, dentro desse esboço, qual é aquele que apresenta o menor e o maior teor carbonífero. Pois bem, o aluno precisa primeiro identificar nessa questão que o carbono ele se forma principalmente a partir da fossilização, através de um processo de fossilização de matéria orgânica continental. Então eu tenho restos de madeiras, restos de vegetais, que são soterradas durante milhões de anos. Essa formação ela ocorreu a partir da era paleozoica, e essa formação a partir da era paleozoica fez com que o oxigênio, o hidrogênio, ele fosse sendo liberado, e que com isso, essa concentração de carbono é que deu origem a esse carvão mineral. Como você pode observar aqui no esboço, o carvão mineral que apresenta o menor teor, o menor percentual de carbono, é o carvão do tipo turfa, que é aquele que seria então de menor qualidade. Aquele que apresenta um maior teor carbonífero seria então o carvão do tipo antracito, ok? E ele pergunta no item B para que você apresente pelo menos duas formas de uso do carvão mineral. Então aí você tem uma infinidade de usos. Então você pode citar, por exemplo, a produção de energia térmica através das termoelétricas,
Você pode citar, por exemplo, o aquecimento de fornos no setor siderúrgico. Você poderia citar também a fabricação de explosivos, inclusive também para essa finalidade, combustíveis em locomotivas, e você pode também citar o seu uso enquanto coque na produção de aço, ok? Já na questão número 3, da Unicamp, ele traz um texto abordando o potencial energético da região amazônica, dizendo inclusive que a Amazônia, nesse início de século, tem se destacado por ser um novo fronte energético. Ele mostra exemplos das usinas já existentes, como Jirau, Santo Antônio, Belo Monte e até mesmo o projeto da próxima usina hidrelétrica, que seria São Luís do Tapajós, no Pará. Pois bem, ele vai continuando dizendo justamente a respeito da importância do setor energético nesta região e no Brasil, já que o Brasil tem um grande potencial hidráulico e hidrelétrico para a exploração. Pois bem, como vocês podem notar, então, é um texto que aborda a questão energética, um texto atual, e ele nos pergunta no item A: que região brasileira apresenta o maior potencial? O aluno tinha que estar atento a essa palavrinha-chave, o maior potencial hidrelétrico. Olha a outra palavra-chave, instalado. A gente trabalha muito nisso em sala de aula, a diferença entre o potencial hidrelétrico instalado e apenas o potencial hidrelétrico. Quando eu falo apenas de potencial hidrelétrico, eu estou falando da região norte do país, a região amazônica, a bacia amazônica. Quando eu falo de potencial instalado, eu vou tratar principalmente da região sudeste do país. Então, primeira parte da resposta da questão, região sudeste. Principalmente por conta do complexo de Urubupungá, por conta das usinas hidrelétricas de Ilha Solteira, Tumbiara, São Simão, Jupiá, hidrelétrica de Marimbondo, todas elas localizadas então na bacia do Paraná. E ele pergunta: por que a Amazônia tornou-se o novo fronte para a construção de grandes hidrelétricas brasileiras? Então aí é importante você ter a noção de dois fatores: o fator locacional da Amazônia e um outro fator preponderante é o fator até mesmo da região sudeste. Então vamos lá. O que o aluno poderia justificar na região amazônica? O avanço da economia, onde você tem se destacado principalmente pela indústria extrativista, também pelo avanço da agropecuária, tem aumentado então a demanda na região. Um outro fator preponderante é o potencial hidrelétrico da região. Então há uma dificuldade de se instalar as usinas hidrelétricas do Rio Amazonas, mas você tem os seus afluentes que estão localizados nos planaltos residuais. Então existe de fato um grande potencial energético a ser explorado. Então o avanço da economia, onde eu tenho uma preocupação com o aumento da demanda e de fato esse grande potencial elétrico a ser explorado, são fatores que poderiam ser citados pelo aluno. Agora, e aqui na região sudeste? Bom, na região sudeste você tem um alto potencial que já está instalado. Então você tem uma dificuldade de exploração porque você tem um grande potencial já aproveitado. E as áreas onde você poderia aproveitar cada vez mais, você também já tem uma grande ocupação. A urbanização, os espaços ocupados, construir uma usina hidrelétrica demanda espaço. Então isso impediria, de uma certa forma, essa expansão da exploração do potencial existente já aqui na região sudeste. Ok? No item B, indique qual dos setores comercial, industrial e residencial apresenta o maior e o menor consumo de energia. Pois bem, o maior então é o industrial e o menor residencial. Ok? E no item B ele continua: cite um exemplo de indústria energointensiva existente na Amazônia. Então você pode citar, sem sombra de dúvidas, a indústria extrativa mineral, para a produção de alumínio, para a produção, por exemplo, do minério de ferro, principalmente do alumínio, onde você vai transformar a bauxita em alumínio. Você necessita de um processo químico, a eletrólise, que demanda muita energia. Então, esse é um exemplo típico e clássico para o uso da energia e principalmente voltada para a indústria energointensiva na região amazônica, ok? Muito bem, na questão número 4, ele traz um texto interessante sobre a Embrapa, a nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, e como vocês podem observar, nós temos também um mapa que vai evidenciar aquela região entre o norte do país e o nordeste. Um texto interessante que traz informações importantes sobre a região, e ele traz uma espécie de acrônimo, MAPEM.
Topiba, ou alguns professores de geografia gostam também de se referir a esse acrônimo como Mapitoba. Mas o importante é o aluno evidenciar e identificar que esta região, esse acrônimo, refere-se às siglas dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essa é uma região de grande avanço do agronegócio, de grande avanço da agropecuária, principalmente voltada para o comércio destinado ao mercado externo, ok? Ele indica que é uma área que abrange aproximadamente 337 municípios, com 73 milhões de hectares e com também 327 estabelecimentos agrícolas. No item A, ele diz que essa difusão desse moderno circuito de produção agrícola tem levado, especialmente nessa região, proliferar alguns conflitos regionais. Ele pede para mencionar ao menos 2 agentes que, em lados opostos, disputam um sentido para transformar os territórios e também com destaque para essas modernizações. Pois bem, de um lado você tem os grandes proprietários de terras, normalmente nós temos esses grandes proprietários que são latifundiários, que se apropriam de grandes extensões para a produção do mercado extra-regional, até mesmo para exportação. Do outro lado você tem os pequenos proprietários de terras, ou então os trabalhadores sem terras, que ou reivindicam terra para produzir, ou então reivindicam terra para a sua subsistência. Terra para produzir ou terra para subsistência são termos que os alunos poderiam utilizar perfeitamente. E, é claro, visam principalmente atender a produção não só para a subsistência, mas em pequenas propriedades. Então, lados opostos que se destacam pelos conflitos existentes nessa região. No item B, ele pergunta o tipo de bioma e a cultura agrícola predominante na região. Item facílimo. Trata-se nesta região do bioma cerrado, onde nós temos, sobretudo, a produção prevalecente da soja. Ok? Na questão número 5, nós temos uma imagem do G1, do portal G1, do Globo.com, que vai trazer para nós uma espécie de palacete da Vila Itororó, em São Paulo, que se tornou um cortiço. Muito bem, uma questão que envolve a urbanização, que envolve a depreciação desses espaços urbanos, e que ele vai retratar justamente nos perguntar no item A. Ele pergunta, o que define os cortiços? Em que momento da história brasileira eles surgiram? Pois bem, nós podemos definir os cortiços como uma espécie de submoradia coletiva que surge a partir da deteriorização de uma área, devido principalmente à precarização dessa infraestrutura. Bom, o que leva então esse processo de surgimento? Pois bem, o surgimento de um cortiço, ele ocorre principalmente a partir da depreciação e da desvalorização de uma área que num outro momento, que numa determinada situação da história dessa cidade, ela já esteve totalmente integrada à infraestrutura, mas que ela foi degradada, principalmente por conta do superpovoamento de uma área e também pela ocupação irregular desses espaços. Pois bem, em que momento então ela surge no Brasil? Bom, ela vai surgir, temos relatos de que esses cortiços já aparecem a partir do século XIX, mas a sua intensificação, o cortiço enquanto submoradia com destaque no Brasil, ocorre prioritariamente a partir de 1950. No item B, ele nos pergunta para apontar ao menos 2 fatores que explicam a permanência dos cortiços nas grandes cidades brasileiras. Bom, nós temos inúmeros fatores. O primeiro deles, a falta de uma política pública de moradia no Brasil. Um outro ponto importante, nós podemos dizer que há uma falta do controle efetivo dessas ocupações dos espaços urbanos. Um terceiro fator, nós podemos citar a especulação imobiliária. Então, o preço da moradia, o preço da terra fica mais caro, você acaba então tendo essas ocupações irregulares, não só os cortiços, mas as favelas, os loteamentos irregulares. Um outro ponto importante é a falta de infraestrutura para assegurar uma moradia adequada a essa população. Um outro ponto também que pode ser citado para o nosso surgimento de cortiços é o ritmo de crescimento que se tornou mais acelerado a partir do processo de urbanização, com uma falta de política para abrigar então a esta população nessas áreas, principalmente destinada à população de baixa renda, ok? Então, falta do controle efetivo de ocupação dos espaços centrais, falta de políticas públicas dos governantes para com a moradia para a população de baixa renda e a especulação imobiliária são alguns dos fatores que podem ser citados nesse item B da Unicamp, ok?
Muito bem, na questão número 6, como vocês podem observar, nós temos uma figura produzida pelo artista Julian Bussac, que mostra a região do Oriente Médio, tratado principalmente na área da Palestina, como uma espécie de estado arquipélago. Ele pergunta no item A, por que o artista, o Julian Bussac, retrata a Palestina como uma espécie de arquipélago? Pois bem, porque nós temos em toda a tentativa de formação do espaço da Palestina, a tentativa de formação do seu Estado, que existiram muitos acordos com Israel que de fato não foram respeitados. Então é como se fosse uma espécie de fragmentação desses acordos que de uma certa forma não foi respeitados. Ele pergunta, quais são os 2 territórios reservados atualmente aos palestinos retratados nessa arte? Então os 2 destaques vão para a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Já no item B, ele pergunta uma forma de violência física e uma forma de violência simbólica que estão expostos aos palestinos. Pois bem, uma forma de violência física é toda a guerra, todo o conflito, todos os atentados terroristas que os palestinos acabam sendo submetidos nessa região. E um atentado simbólico é o próprio não reconhecimento do seu Estado por meio das Nações Unidas, o fato de não reconhecer Jerusalém como a capital de Israel e também da Palestina, o fato dos acordos firmados até mesmo podem ser citados como algo que não foi respeitado e que isso também representa uma espécie de violência simbólica aos palestinos, o não reconhecimento de Israel em relação ao Estado da Palestina também pode ser citado então como um fator de violência simbólica. Até mesmo o fato de Israel não reconhecer os palestinos que saem daquela região em busca de se livrar de todo o conflito de guerra, os israelenses não reconhecem esses palestinos enquanto refugiados e que com isso não acolhem esses palestinos em outras regiões do território, ou seja, israelense ou então em outras regiões do entorno. Isso também pode ser conhecido como uma violência simbólica aos palestinos, ok? E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então dá um like aqui pra mim. Já é inscrito? Ainda não? Então também se inscrevam. Muito bem, espero continuar contribuindo com você para os grandes vestibulares com destaques importantes para a geografia. Até a próxima, valeu!